Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. São Paulo, com essa frase, nos ensina uma coisa muito simples. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, como ele mesmo diz nessa primeira leitura. Cristo ressuscitou, o céu está aberto para nós. Nós, católicos, devemos viver essa vida tendo o céu como meta. A nossa esperança é o céu. Não é para esta vida, mas para outra que nós pusemos nossa esperança. Por isso, não existe coisa mais contraditória do que um católico que vive essa vida, né, sem a esperança do céu, sem almejar o céu, ou sem pensar no céu. As nossas ações, o nosso desejo de agradar a Deus deve ser para que nós um dia estejamos eternamente unidos a Ele, perfeitamente unidos a Ele. Por isso, os missionários que hoje, né, nós celebramos, André e seus companheiros, não ousarei tentar pronunciar o sobrenome dele, né, em coreano, enfim, o presbítero André e seus companheiros. Este missionário, né, deu a sua vida para anunciar esse evangelho, para anunciar essa verdade de que Cristo ressuscitou. O céu está aberto para nós. Ele deu a sua vida em meio às perseguições por causa do evangelho, entendendo que somente na religião católica há a verdadeira salvação, que fora da igreja não há salvação, como nos ensina São Cipriano, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. A pregação existe, o anúncio do evangelho existe, porque nós devemos levar a salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, às pessoas. Trazer as pessoas para o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, e assim elas sejam salvas, para que elas tenham os meios de salvação, que são os sacramentos. Essa é a razão da evangelização. Não é simplesmente uma panfletagem, não é simplesmente porque nós temos uma opinião que parece melhor do que as outras, é porque nós entendemos que nós estamos com a verdade. Não dizemos isso cheios de soberba, insisto sempre nisso, né? Se não nos convertermos, nós vamos perecer do mesmo modo e será ainda pior para nós, visto que conhecemos a verdadeira religião. Mas nós falamos isso simplesmente porque a nossa fidelidade a Jesus depende disso. Nosso Senhor morreu na cruz para salvar a todos, salvar cada um de nós. E o anúncio da cruz é exatamente para que essa salvação alcance as outras pessoas. Por isso os missionários, os jesuítas, atravessaram o Atlântico para evangelizar. Atravessaram o Atlântico, né, em barcos, às vezes morrendo no meio do caminho, né, meses ali de navegação, às vezes morrendo nas mãos ali dos índios canibais, ou nas doenças que adquiriram aqui mesmo, as doenças que também eles trouxeram, né, por conta dos navios. Enfim, meus irmãos, esses homens gastaram a vida deles para anunciar que Cristo ressuscitou verdadeiramente, para anunciar que o céu está aberto para nós, para que as pessoas creiam nisso. Então, só existe salvação em nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existem outros caminhos para Deus. Só existe esse caminho. E os mártires de hoje deram a vida para anunciar esse caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, gastou a sua vida anunciando o reino de Deus, como nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Se tanto faz acreditar em qualquer religião, todas elas levam para Deus, então por que Jesus gastou seu tempo anunciando o reino de Deus para os judeus? Deixasse os judeus do jeito que estavam, que os jesuítas deixassem os índios do jeito que estavam. Veja que dizer que todas as religiões levam para Deus não, é algo não só contra a doutrina católica, contra aquilo que está na própria Sagrada Escritura, contra aquilo que o próprio Cristo disse que ele é o único caminho, mas é também até contra a própria prática católica. Nós estamos dizendo com isso que todos esses mártires perderam o tempo deles, que nós até estamos perdendo nosso tempo de alguma forma, né? Bastasse que nós disséssemos que acreditamos em um Deus etéreo, entendeu? Em um Deus abstrato simplesmente, que não se envolve com este mundo. Mas nós sabemos a verdade, né? Nós sabemos a verdade cristã. Sabemos que Cristo ressuscitou. Por isso, nós nos desgastamos. Procuramos gastar a nossa vida para anunciar isso. Nós vemos aqui no Evangelho de hoje também que os 12 iam junto com ele, acompanhavam ele nessa missão.
E aqui faz-se uma referência às mulheres. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Os padres da igreja costumam interpretar isso, né? Esses 7 demônios como uma referência aos 7 pecados capitais, ou seja, para dizer de maneira simbólica o grau, né, de decadência que Maria Madalena está, o grau de decadência em que Maria Madalena se encontrava, e que Jesus, nosso Senhor, né, a salvou de tudo isso. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres. Essa parte é interessante. Essa é a parte que a maioria das pessoas não gosta, né? E várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então, as mulheres aqui, né, ajudavam Jesus no seu ministério, com os bens que tinham. Então, sabe, meus irmãos, a evangelização tem custo. Custa caro muitas vezes, sabe? Os jesuítas, quando vieram, né, lá de Portugal, boa parte deles, né, também vieram alguns da Espanha, enfim, eles precisavam do apoio da coroa espanhola, da coroa, né, do rei de Portugal. Não dava para eles virem, né, de Portugal para cá a nado, sabe? Precisa ter um barco. Construir um barco tem custos, tem gastos, entendeu? A evangelização tem custos, tem gastos. Os discípulos de Jesus, na época de Nosso Senhor, entendiam isso. As mulheres ajudavam Jesus nisso, né? Tem que ter algum alimento para a caminhada, tem que ter algum pão, alguma coisa assim. Atravessar o Mar da Galileia tem algum custo também, né? Enfim, as coisas não são, sabe, de graça, assim, no sentido de caírem do céu. Não acontece assim. Deus quer que nós nos esforcemos, que nós trabalhemos pelo reino. Então, tem custos. Eu acho engraçado quando às vezes, né, tem um site lá, né, o Padre Paulo Ricardo, né, tem seu apostolado na internet. E aí ele lança um curso que preparou e com certeza deu muito trabalho para ser feito. E as pessoas ficam, mas por que é pago? Por que não é de graça? Meus irmãos, para fazer um curso daquele jeito, com todo aquele trabalho ali, tem gente trabalhando por trás disso. Pai de família que precisa alimentar seus filhos. É um trabalho. Aí às vezes as pessoas, mas por que não é de graça? Tudo tem que ser assim dado, simplesmente. A gente não quer meter a mão no bolso para ajudar. Recentemente teve essa fala, né, do Papa sobre a questão das religiões e tudo mais. E aí a bolha católica explode, né, falando, porque o Papa falou isso, porque o Papa disse aquilo. Eu falava hoje na homilia, pela manhã que eu celebrei lá no Sunsu Corda. Assim, toda vez que a gente criar essa revolta, né, essa ira no coração, por causa de alguma coisa que foi dita errado, pegue toda essa energia, põe a mão no bolso, entendeu? E ajude com doação algum missionário que está vivendo essa verdade do extra ecclesia nulla salus. Ou seja, essa verdade de que fora da igreja não há salvação. Um missionário que compreende isso e exatamente por isso está anunciando o evangelho a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu digo isso porque recentemente eu conheci um trabalho, né? Uma sociedade de vida apostólica chamada Ordem de Santo Elias. E é muito bonito esse trabalho, né? Esses padres, esses missionários vão nos lugares mais afastados, onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Meus irmãos, esses missionários estão fazendo mais por essa verdade que nós professamos como católicos, extra ecclesia nulla salus, essa verdade dita por São Cipriano de Cartago. Eles estão fazendo mais por esta verdade do que todos esses católicos reclamando na internet de uma fala do Papa. Todas essas pessoas que têm um espírito de rebeldia, espírito revolucionário, espírito que busca o conflito o tempo todo. Nós não podemos ter esse espírito. Nós devemos, sim, claro, afirmar a verdade, defender a fé católica, mas nós não podemos defender a fé pelo prazer do conflito, pelo prazer da confusão, sabe? Pelo prazer de apontar os erros. Nós devemos defender a fé por amor à verdade, por amor à Santa Igreja, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente com o desejo de tocar o dedo na ferida do outro. Esse não é o espírito católico, esse é o espírito, né, revolucionário. É o espírito sempre desse nós contra eles. A evangelização não é um nós contra eles. A evangelização é, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo ressuscitou. O céu está aberto para nós. Seja batizado, creia e seja batizado. Morra nesta fé. Morra na amizade com o Senhor.
e você terá uma vida eterna. Essa é a evangelização. Não é um nós contra eles. Não é o espírito do conflito. Que nós temos esse espírito dos missionários que amam a verdade, que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, crendo firmemente na fé da igreja, naquilo que a igreja nos ensina como divinamente revelado, e defendamos sim essa fé, mas anunciemos também às outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.